Colégio Serpa é muito mais que estudar, é aprender o que a vida tem a te ensinar. Aqui você dá asas à imaginação, sua mente se expande pra outra dimensão. Colégio Serpa é qualidade, respeito e amizade, questiona, incentiva, te prepara de verdade. Colégio Serpa é muito mais que estudar, é aprender o que a vida tem a te ensinar. Colégio Serpa. Sejam bem-vindos ao primeiríssimo episódio do Pod Serp, um podcast onde a gente passa para vocês tudo o que a gente aprendeu sobre o projeto social e as inclusões. Bom, eu sou Maria Eduarda Amaral, do 8º ano tarde, e eu vou estar conduzindo essa entrevista juntamente das minhas amigas. Aqui eu tenho a Anne e a Maria Júlia. Oi, eu sou a Anne. E eu sou a Maria Júlia. A nossa convidada especial vai estar sendo a Luciana. Luciana, primeiramente eu queria agradecer você por ceder um pouquinho do seu tempo. A gente sabe que é difícil, é complicado e é corrido, mas muito obrigada mesmo assim. A gente queria começar perguntando para você um pouco sobre a sua experiência no trabalho, sobre a sua vida e o que você mais gosta assim de fazer. Eu agradeço também, viu, gente, a oportunidade, né, de vocês terem vindo. É sempre importante a gente passar o que sabe, né? Eu acumulo aqui 14 anos de experiência no setor da psicologia. Esse ano eu faço 15 anos aqui no setor da psicologia, desde o início. Nossa instituição faz 15 anos em novembro. Então, assim, eu fiquei no setor da psicologia a maioria do tempo e desde 2017 eu também integro uma parte de coordenação dos setores de terapia, né? Então, eu fico uma metade na parte administrativa, outra metade no setor, né, fazendo os atendimentos. Então, aqui nós atendemos infantil, né, as pessoas na infância e no adulto, com a paralisia cerebral na infância. O maior diagnóstico no adulto é a lesão encefálica pelo AVC, pelo traumatismo crânioencefálico. Tem a doença de Parkinson também, né, lesões medulares. No infantil é mais a paralisia cerebral, mielomeningocele também, são todas sequelas neurológicas que traz a sequela na parte motora, né? Algumas crianças vão conseguir, né, deslocar usando a cadeira de rodas, outras utilizando o andador, outras utilizando muleta canadense, mas aqui a nossa especialidade é na deficiência física, tá? Então todas as pessoas que fazem o atendimento aqui com a gente, elas têm uma compreensão que favorece a ida para a função, né? Por exemplo, como a gente tem o cuidado com o nosso corpo, então sempre ela vai ter essa noção de fazer esse autocuidado. As crianças vão para a escola também, né? Então elas frequentam a escola, a gente tem os grupos de psicologia e pedagogia que faz essa orientação para as famílias, do potencial que essas crianças têm de estar na escola também aprendendo, junto com toda a turma, né? Mesmo que ela precise de uma cadeira de rodas para amparar essa mobilidade, ela ainda assim vai poder, né, frequentar a escola. Sim. A gente gostaria de fazer algumas perguntas para vocês agora, principalmente a Anne e a Maju. E caso você queira falar mais alguma coisa também, fica à vontade. Tá bom. Bom, muito obrigada por nos receber aqui. E para começar, a nossa primeira pergunta é errado falar deficiente, portador de deficiência ou portador de necessidades especiais? Os termos eles mudaram ao longo do tempo, né? Assim, tem nomenclatura, por exemplo, já foi falado, né? Deficiente. Hoje se fala pessoa com deficiência. Porque o que acontece? O enfoque antigamente da deficiência era na pessoa. E não é a pessoa que é a deficiência, a pessoa porta uma condição de deficiência, né? Então, por exemplo, hoje, pela classificação internacional de funcionalidade, que é uma grande classificação que a Organização Mundial de Saúde utiliza, já, por exemplo, a gente pode colocar um ambiente como um fator de dificuldade. Por exemplo, se uma criança ela utiliza como mobilidade a cadeira de rodas e ela vai para a escola e não tem a rampa, aquele ambiente a gente pode chamar que é um ambiente que é deficiente. É um ambiente que é deficiente. Então, na verdade, não é a pessoa, né? Ele não é deficiente, porque ele não é um definidor dele. Então, ele vai portando uma condição, né, de deficiência física. Então, por isso a gente hoje chama portador de necessidade, pessoa com deficiência.
tá bom? Que é o PCD. Hoje é muito falado isso, né? Pessoa com deficiência, é o PCD. Tá bom? Por isso, então, tirou isso, não é a pessoa, né? Então, o ambiente pode estar deficiente. Por exemplo, se num setor eu não tenho recurso para adaptar a participação dele, é o meu setor que está deficiente, né? Se eu estiver na escola, e assim se eu estiver na parte social, né? Se eu tenho um ambiente lá na calçada que ele não pode subir com a cadeira, se ele tem uma calçada muito ali, que não tem um calçamento ideal, ele não vai conseguir fazer aquele deslocamento, né? Então, essa nomenclatura, ela mudou por isso, tá? Ela mudou com a Classificação Internacional de Funcionalidade, tirando a pessoa como centro principal, né? Se você focar na deficiência, você perde a pessoa, e a pessoa, ela é rica, né, de experiência. Ela não é só a deficiência, ela é muito mais. Ela também tem desejo, ela quer estudar, ela quer namorar, ela quer tudo que uma pessoa comum quer. É ofensivo, né? Isso. É como se definisse a pessoa só pelo que ela porta. Isso, exatamente. É uma definição. Não pode, o ser humano é amplo. Como é que você vai definir uma pessoa pela deficiência dela, né? Então não dá. E aí a gente pode falar de outras coisas, de questão de gênero. É amplo o assunto. A gente está falando aqui da deficiência, né? Mas tem outros assuntos também que se pode colocar em relação a isso, né? Não é um definidor. Sim, exatamente. Outra pergunta que a gente também queria fazer são os tipos, né? Os tipos de deficiência física, e quais são eles? Na população infantil, o que mais a gente atende aqui é a paralisia cerebral, né? Então, por exemplo, a paralisia cerebral é uma condição que pode afetar a criança já no útero da mamãe, né? Ou por uma falta de oxigênio, ou por uma infecção que essa mamãe tenha. Pode acontecer uma criança com alguma deficiência, uma malformação de cérebro também, né? Pode acontecer uma criança com paralisia cerebral, às vezes nos nascimentos, né? Que faltou oxigênio no nascimento. Muitas coisas. Essa mamãe também tem uma infecção ali naquele momento, essa criança pode nascer. Essa mamãe tem algum acidente, né? Então, o que acontece? O cérebro é o órgão que mais precisa de oxigênio no corpo humano. Então, se uma criança... A prematuridade também, agora falando do cérebro, lembrei. A prematuridade também, nós temos a maior porcentagem aqui é por prematuridade, de paralisia cerebral por prematuridade. Então, a criança, ela nasceu muito antes do tempo, então o organismo dela não estava formado, principalmente o pulmão, que é o órgão que amadurece depois de 8 meses. Então, depois de 8 meses de gestação, e aí se essa criança nasce antes, por exemplo, aos 7 meses de gestação, ela vai ser uma criança, né, assim, uma prematuridade que pode comprometer o cérebro. Se faltar um pouquinho de oxigênio ali, pode ter uma lesão, que a gente chama em área motora de cérebro, que aí chama leucomalácia periventricular, que é a sequela de paralisia cerebral. Às vezes pode comprometer os membros inferiores. Tem crianças que comprometem só o membro inferior, tem crianças que comprometem só um lado do corpo, né? Tem outras que comprometem todos os membros, né? Então aí cada uma tem um nome também, não sei se a gente tem que especificar, né? Talvez fique muito amplo. Então essa é a maior patologia que nós atendemos nas crianças, tá? Agora a gente quer saber como que as pessoas da antiguidade lidavam com isso, né? Como elas tratavam as pessoas, assim. Assim, o que ocorre, né? Não levava, né? Você imagina, centro de reabilitação. A gente reporta o nosso protocolo aqui técnico para a ACD São Paulo. Lá tem 70 anos de instituição. Não sei se vocês já ouviram falar da ACD, né? Tem o Teleton todo final de ano, lá para outubro. Então, a gente usa os protocolos técnicos deles, né? Então, lá eles têm 70 anos. Lá foi fundado a partir da paralisia infantil, que é aquela falta da vacina, né, do Zé Gotinha, que fez muito aquela da campanha, né, da paralisia infantil. Então, a gente atende até, inclusive, os pacientes da adulto com sequela pós-paralisia infantil, sequela pós-polio, da poliomielite. Então, eles nasceram lá fazendo a reabilitação dessas pessoas com a deficiência física por falta de vacina, não estava erradicado no Brasil, né? Então, isso foi o que? Olha, tem 70 anos a instituição. Não se levava as pessoas para tratar, né? As pessoas ficavam em casa, né? Então, com a informação, isso passou a ser tratado, né?
Então, às vezes o médico nem reconhecia que havia uma deficiência, né? A mielomeningocele, por exemplo, é uma deficiência do fechamento do tubo neural por falta de uma vitamina, por exemplo, que tem na farinha, que é uma vitamina do complexo B, que agora é adicionado nas farinhas, né? E assim, por exemplo, quanto menos informação, menos tratamento tem, né? Então, hoje se tem muita informação sobre as deficiências todas, né? Então, não se tratava, tá? A gente tem hoje, é um caso clássico que a gente tem hoje, que são de família, até hoje tem que ter uma desconstrução cultural de que a criança com a deficiência física, ela tem potencial. Então, você imagina que nós saímos de um momento de não levar as crianças mesmo para tratar, porque não se imaginava que tinha potencial, né, de desenvolvimento físico, de participação da vida em geral, né? Então, eu não sei te falar em dados históricos, que eu não tenho essa pesquisa comigo, mas sim, com certeza, né? A gente sofre essa desconstrução até hoje. Uma criança tem que ir para a escola, né? Às vezes as famílias... Infelizmente, muita gente até hoje tem preconceito, né? Hoje. Sim, o preconceito também é sobre isso, né? Então, se eu vejo uma pessoa com a cadeira de rodas, eu imagino que ela tem potencial, mas ela tem. Eu não sei aonde a gente estava vendo nos projetos de lei, os projetos de lei para as pessoas PCD, e é uma coisa muito recente, tipo 2002, 2003, uma coisa assim, que são os são os projetos de leis, né? E é muito recente, a gente inclusive ficou muito chocado, porque não era muito abordado antigamente. Não era de jeito nenhum. E é necessário, né? Muito necessário. A lei da inclusão, por exemplo, escolar, ela é uma lei relativamente antiga, da década de 80, mas ainda tem uma dificuldade disso chegar na prática, né? Das famílias se sentirem empoderadas e buscar esse direito delas, né? De colocar essa criança na escola. Como eu vou pôr minha criança na escola sendo que ela não anda? Né? Então, essa não é uma coisa que define não colocar. Até porque precisa pôr, até para ela estimular esse potencial de participação, né? Excelente. A próxima pergunta que a gente queria falar é, tipo assim, as distribuições de próteses, sejam robóticas ou não, pelo SUS. É de graça, né? Eles distribuem. Como Sim. que é, mais ou menos? Aqui na nossa cidade, nós temos algumas instituições que fazem a dispensação, né? Que é o Programa de Dispensação de Órtese e Prótese, né? Chama OPM isso, né? É órtese, prótese e dispositivo de mobilidade. Então, aqui no nosso município, quem recebe essa verba para fazer isso é o Luci Montoro, a rede Luci Montoro, e o CER, que é o Centro Especializado em Reabilitação, é do município. Então, essas duas instituições, eles recebem essa verba para fazer a dispensação para os munícipes, as pessoas que necessitam disso. Então, por exemplo, se a gente atende uma criança e a gente precisa começar a trabalhar a marcha, né, a troca de passos na fisioterapia. A fisioterapeuta prescreve o andador, daqui a gente faz isso, a gente prescreve o andador ideal para aquela criança e essa mamãe leva lá nesses centros e esses centros depois fornecem. Isso leva um tempo. Porque quando a gente pensa em licitação, a gente pensa em município e estado, essa verba é estadual, a gente pensa em licitação, né? Então tem um tempo de cotação, é um pouco demorado, mas esses equipamentos vêm, tá bom? E a gente está falando de andador, tanto a cadeira também, se precisa de cadeira de banho também, tudo é dispensado, tá? Agora, da parte de robótica, se a gente falar de órtese, de prótese, por exemplo, as próteses mioelétricas, não tem, a gente tem uma limitação dos pedidos que a gente pode fazer, né, por conta de valores. Então, as próteses, por exemplo, as mioelétricas, tanto de membro superior quanto de membro inferior, isso daí não é disponibilizado pelo SUS, tá? Por conta dos valores também, né? E porque tem materiais que é um custo menor e que faz a mesma função, né? Agora, uma órtese de membro superior, ela é muito menos indicada. Ela é mais indicada para estética, se a pessoa tem essa vontade dentro dela, ela é mais indicada para estética do que para função, por exemplo. Então, se eu vou lá perder o meu braço, então eu vou conseguir funcionar, eu vou adaptar a função, que é o objetivo da reabilitação. Então, vai lá no setor de terapia ocupacional. O terapeuta vai estimular a ponto da pessoa conseguir fazer a função sem aquele membro, né? Ela vai adaptar para escovar os dentes, para trocar essa roupa. Essa é a função da reabilitação.
né? Colocar aquela pessoa novamente na função do dia a dia, nas atividades de vida diária, né? Então, às vezes, a prótese mioelétrica de membro superior, ela é raríssima que é usada, viu? Raro mesmo. É mais para a parte estética, mais para a parte funcional, para a pessoa ser funcional, não depende. Agora, de membro inferior, sim. Né? Então, a pessoa sem a protetização, ela não vai conseguir fazer a troca de passo, né? Às vezes, ela vai poder usar um andador, ela vai poder se movimentar com a cadeira de rodas, né? Que são recursos adaptados de mobilidade, que a gente chama hoje. Né? Agora a nossa quinta pergunta. Deficiência é a mesma coisa que doença? Não, deficiência não é doença, tá? Então, a doença é um conjunto de sinais e sintomas tratáveis, né? Com início, meio e fim. Se toma medicação para uma doença, né? Mas a deficiência não tem medicamento. Às vezes, a medicação que se dá é para tratar o efeito secundário da deficiência. Por exemplo, numa pessoa que sofreu uma lesão medular, que é um trauma raquimedular na coluna, pode ser por acidente ou por queda, mergulho em água rasa, nós já tivemos aqui também. Então, aquela medula, ela sofreu uma fratura, por exemplo. Então, não passa mais impulso nervoso naquela medula. Né? E, às vezes, não passando impulso nervoso, o que vai acontecer é um fenômeno que a gente chama espasticidade. Esse membro, ele faz uma movimentação alheia à vontade da pessoa. Aí a médica pode passar uma medicação para abrandar isso. Tá? Como as convulsões. Acontece muitas convulsões nas sequelas neurológicas. Então, a médica vai poder tratar essa condição com a medicação. Mas a deficiência não é doença, tá? Não há medicação que se tome, não há reversão, tá? Então, é uma coisa para a condição da vida da pessoa. Ela vai precisar se adaptar em relação àquilo que ocorreu, né? Por exemplo, o AVC, né? Que é o derrame. Então, na pessoa adulta, ela vai ter que readaptar o modo de trabalhar, ela vai ter que readaptar o modo de conviver na família, né? O modo que ela faz também a parte social dela. Né? Então, tem as adaptações e as readaptações, e a reabilitação é responsável por fazer isso, né? E uma outra pergunta também, a gente queria perguntar se as pessoas que são PCDs, né, pessoas com deficiência, elas têm vida sexual. Elas têm. Aqui nós atendemos as crianças, né, como eu disse, e os adultos também. Né? Então, por exemplo, o desenvolvimento da sexualidade, se a gente for pensar da sexualidade humana, ela ocorre também nas pessoas com deficiência. Né? Primeiro que nós temos as liberações hormonais em cada fase de idade. Vocês têm 14 anos? Sim. Então, você vê que é uma liberação hormonal, né? As meninas nessa fase já menstruam, a menina com paralisia cerebral, ela vai menstruar também, né? Então, ela vai ter uma descarga dos hormônios sexuais. Isso para o menino e isso para a menina. Né? Então, por exemplo, mesmo no adulto, a hora que tem um AVC, um derrame, também a sexualidade ela continua. O que vai alterar para a pessoa? Sendo que a sexualidade também leva em conta a imagem. A gente tá num tempo de imagem, né? Com as redes sociais, né? Com os padrões, né? Com os padrões de beleza. Então, o que isso vai acontecer? Isso muda. Né? Muda o desejo da pessoa, né? Não muda ela ser desejante, ela vai desejar, mas muda da forma que ela vai ser desejada, porque a gente está numa sociedade extremamente que tem padrão para tudo. Se você não está num padrão, você está fora, você está à margem. Isso pode colaborar para a questão da autoestima. Isso é uma coisa que o setor da psicologia vai trabalhando já, com a criança, ou mesmo o adolescente, né? Ajudando nesse enfrentamento dessa barreira que possa acontecer, né? E os adultos, pode ocorrer a readaptação. Vamos falar da lesão medular? Que a lesão medular ela é uma sequela que pode causar, por exemplo, nos homens ou nas mulheres, nos homens pode causar uma questão da falta de ereção e nas mulheres uma falta de desejo, né, sexual. Porque ela não sente mais, por exemplo, a coluna, ela fez uma secção na coluna, né, a lesão medular, por exemplo. Daquele machucado para baixo não tem sensibilidade, né? Então, a parte sexual ela também conta, né?
com essa sensibilidade do próprio corpo. Então, mas não que o corpo não seja um corpo sexualizado, é igual o nosso, tá bom? Então, a pessoa com deficiência tem também, tá? Tudo isso é um desenvolvimento natural. É igual você falou antes, muitas pessoas acham que por ser a pessoa ter deficiente, ter alguma deficiência, ela não tem vida, né? Só vive daquilo. Em função, né, da deficiência dela. Sendo que não é assim, né? Obviamente. Claro que todos nós temos problemas e, assim, a gente convive normalmente com esses problemas. Por que eles não conviveriam? Isso daí também é uma forma de preconceito, sabe? É como se atribuísse à pessoa que tem uma deficiência uma situação de angelitude, onde não existe, né? Isso antigamente foi muito falado, né? Mas claro que as coisas vão chegando às informações, né? O corpo é natural, por conta de uma deficiência não é que o corpo não vai para essa parte, né? Vai naturalmente. E todas as sequelas que a gente atende aqui, a sexualidade, o desenvolvimento é normal, como o nosso. Se a gente fala de sexualidade, que é um sentido mais amplo, né? E se a gente fala da parte sexual, que é uma parte mais específica, também. Eles podem ter filhos, inclusive, né? Pode. A grande questão de ter filhinhos é, por exemplo, como é que esse corpo ele vai se desenvolver, porque ele vai mexer com a mobilidade do corpo da pessoa. Por exemplo, vamos pensar a mulher, né, que vai ser a portadora dessa gestação. Então, nós já tivemos, por exemplo, mães cadeirantes, né, gestantes cadeirantes. Então, isso não tem problema, isso pode ser também, pode ser mamãe, não tem problema nenhum, nós já tivemos. Só que aí precisa de um acompanhamento para ver essa mobilidade desse corpo da pessoa, né? Até quando que ela vai conseguir, né, assim, ficar mais independente fisicamente, né? Mas não que não possa, tá? Não é uma coisa que exclui. Porque como é normal o desenvolvimento da sexualidade, essa parte hormonal e biológica, que a gente é o biológico, né? Então, é natural, isso não exclui, só precisa desse acompanhamento, porque cada corpo, né, na deficiência física, é um corpo diferente, né? Para suportar um peso, para deslocar no espaço, né? Para continuar o autocuidado. Tá? Sim. Nós sabemos que é muito importante ter banheiros adaptados, rampas de acesso e entre outros para pessoas com deficiência. Mas como funcionam as leis para acessibilidade? É obrigatório Sim. ter, sabe, socialmente, banheiros adaptados, as guias com rampa de acesso aos cadeirantes, né, as guias rebaixadas, né? Isso está em lei do projeto arquitetônico de uma cidade, por exemplo. Mas nós sabemos que nem toda cidade coloca em prática isso. Eu vejo bastante na internet muitas pessoas com deficiência falando: banheiro para deficiente não tá sempre fechado, nunca funciona, quase nunca tem rampa de acesso, entendeu? Olha, isso realmente é uma dificuldade, sabe? Como a gente está falando de um fenômeno também cultural, o que ocorre? Também no setor da psicologia a gente trabalha muito isso com as famílias e com as pessoas com deficiência. Que precisa de haver, a hora que elas verificam o problema, elas precisam buscar os seus direitos, ir em busca dos seus direitos, por exemplo. Né? Para fazer funcionar essa lei, porque ela já existe. Eu queria perguntar também se a gente vê, por exemplo, um lugar onde não tem essas leis para acessibilidade, tipo assim, não realiza esse tipo de lei para acessibilidade, a gente pode denunciar, por exemplo? Pode, por exemplo, o que a gente vê muito nos shoppings? Carro na vaga de deficiente. Sim. Né? Demais. Então a pessoa com mobilidade excelente, ela vai parar na vaga de deficiente. E nesses casos, a gente tem uma plaquinha aqui também, que a gente coloca. Se a gente vê, a gente pode ser também um agente, né, social que vai despertar o outro para isso. O outro tem necessidade aí, né? Então a gente tem essas plaquinhas, é uma multa moral que a gente chama, né? A gente coloca lá no carro da pessoa, né?
essa vaga de deficiente, né? Então a gente vê, o carro para ficar numa vaga de deficiente, ele tem que ter um selo, tem que ter uma regulamentação da prefeitura municipal, não é qualquer carro, né? Documento, né? Isso, é uma coisa que regulamenta. Agora, a gente pode também, viu? Nós podemos também. Por exemplo, a gente tem aqui, a gente atende os pequenos, fazendo com o grande objetivo a inclusão escolar. A hora que essa mamãe leva lá para a escola essa criança, ela pode contar para a gente como é que está isso. E ela pode pedir o nosso auxílio, a gente faz as ligações nas escolas, nós orientamos as escolas, né? Como é que vai deixar essa criança sentada, qual é o meu mobiliário, qual é o tipo de banheiro que ela utiliza. Eu acabei de atender o Chiquinho, ele tem um banheiro adaptado na escola, né? Então a escola teve essa sensibilidade, é uma escola do estado, e ela teve essa sensibilidade de ver que ele precisa de um banheiro diferente. Ele tem uma altura bem reduzida de um garoto de 14 anos, né? Então a deficiência dele, ele não vai crescer, por exemplo, mas ele se comunica e ele é muito inteligente. Então, ele pediu um banheiro, ele mesmo fez isso. Ele tem uma camiseta escrito o que é que ele tem, né? É um agente de transformação. E isso no setor da psicologia a gente faz muito, chamando essas famílias, olha, os maiores agentes de transformação são as pessoas que passam pela situação. Falar de uma causa específica, portando ela, te dá uma autonomia moral totalmente diferente, né? A gente, por exemplo, a gente vai usar qualquer banheiro. A gente iria ser esse agente também? Nós podemos ser, né? Nós podemos dizer, olha, não tem aqui, como é que faz? Né? Essa rampa, esse lugar, nós podemos. Uma coisa que eu vejo muito, não só em shoppings ou em lojas no geral, quando tem elevador, são que as pessoas, elas sempre usam o elevador e não dão espaço para as pessoas que realmente precisam, pessoas com deficiência. Ou que, por exemplo, ali, sei lá, tá andando de muletas, nunca dão espaço. Ou em banheiros também, que falaram aqui, banheiros para pessoas com deficiência, por exemplo, quando tá, sei lá, tá lotado o banheiro, tem gente que vai no banheiro para a pessoa com deficiência tirando o espaço. É uma coisa, tipo assim, que também a gente não tem que ter consciência que se tem aquilo é para uma pessoa que realmente precisa. Isso. Essa mudança de mentalidade mesmo, né, social, isso daí é uma coisa demorada, mas precisa de começar a ser feita, né? Tem muita gente que acha que isso é ser implicante, né, ficar falando, precisa disso, precisa... É ser implicante, mas não é, né, gente, é muito necessário. Eu acho que também passa pela empatia, né? Porque quando você começa a olhar, né, essa dificuldade, é muito diferente da gente. Quando a gente tem mobilidade, o nosso movimento é automatizado. A gente não pensa para andar, a gente não pensa para comer nem para falar, a gente não pensa para essas coisas. E as outras pessoas que têm a deficiência, não, que são pessoas com deficiência física, elas quando vão sair, por exemplo, imagina uma menina de 14 anos que vai sair com a deficiência física. Ela precisa pensar se naquele lugar vai ter rampa, se naquele lugar vai ter um lugar reservado para cadeira de rodas, se ela usa a cadeira com mobilidade. É muita coisa. Se preparar para o julgamento também, né? Sim, para os olhares, né? A hora que chega, chama muita atenção. Eles falam muito isso também, principalmente os jovens, né? Sim. Esses olhares, né? Até, entre aspas, assim, um pouco julgador e preconceituoso mesmo, né? A gente também queria perguntar como que a gente pode acolher e fazer um aluno que tem uma deficiência se sentir incluído na escola. Sabe, tem um tema que a gente tem falado muito, que é assim, nada de nós sem nós, né? Por exemplo, eles precisam ser incluídos, eles precisam falar. Porque, por exemplo, a hora que chega no setor da psicologia ou chega na físio, se for um jovem, ele chega num momento que ele vai escolher qual a mobilidade que ele vai usar. Se ele tem condições da cadeira de rodas e o do andador, ele que vai escolher qual ele vai usar. Não é mais a família a hora que ele passa a ser jovem, né? Então, na escola é a mesma coisa. Ele precisa ser o porta-voz da necessidade dele. Então, acho que a melhor forma de acesso é você ouvir. Qual é a principal necessidade? Para partir daí pensar recurso. Porque também assim na reabilitação, embora a gente estude as patologias, a gente não sabe também. Porque uma pessoa, por exemplo, vamos pensar, uma pessoa com paralisia cerebral, mesmo nível motor, mesma idade,
ela tem funcionamento totalmente diferente. Primeiro pela dinâmica de vida, pela criação, né? Por muitas coisas, né? Porque ela é um ser humano único. Então a melhor forma de acolher é essa, tá? É nada sem eles, né? Nada. Tem que incluir, você tem que perguntar, como é que eu te ajudo? Como eu ajudo você? O que eu posso fazer para ajudar? Você já teve casos, por exemplo, de crianças sofrendo bullying na escola por causa disso? Ah, já. Eu já atendi muitas crianças aqui, assim. Elas usam uma coisa no pé que chama goteira, que é a órtese suropodália, que a gente chama. Essa órtese, não sei se vocês já viram, se tem alguma criança lá, ela é uma botinha que vem até mais ou menos no joelho. Né? Não é uma bota branca? Eu sei. É essa. Ela vem até no joelho. Aquela bota, por que a criança precisa usar? Para posicionar o pé. Para o pé dela não ficar na ponta e gerar uma deformidade, e nem para o pé dela ir para um lado, né, e também gerar uma deformidade, né, e nem para o outro. Então é um pé que tem que ficar plantígrado, assim, ó, no chão, a 90 graus, né, direitinho. Então ela usa aquilo por uma condição da deficiência. Né? E aí a hora que vai para a escola, os amiguinhos, eles perguntam, mas veja, as crianças perguntam por uma curiosidade. Né? É diferente. Não é por maldade. Não. E aí, no setor da psicologia, a nossa função é ensinar essa criança como ela vai falar para o outro o que ela tem. Ela vai precisar explicar o que ela tem. Né? Mas, às vezes, nessa ação de explicar todas as vezes, está acontecendo uma diferenciação ali. Né? Ou ela está ficando um pouco à margem daqueles amiguinhos, né? Então, aí pode ficar uma coisa que ela se sente incomodada, ela não consegue acompanhar os amigos para, sei lá, para ir para o intervalo, né? Ou o amiguinho ri, né? Ou o amiguinho tira sarro, faz piada. Isso, porque o bullying, ele é essa falta de respeito constante, né? E por um tempo, que provoca questões emocionais na criança, né? Então, ela não quer ir para a escola. Mesmo os adolescentes, isso tem, né? Então ele não quer ir para a escola, né? Se sente ofendido, se sente maltratado, ou diminuído, rejeitado. Isso acontece também. As crianças com a cadeira de rodas também. Né? Então ela depende do outro que empurra, enquanto ela ainda não consegue se mover sozinha, se autopropulsionar. Então tem o bullying sim, e ele é real, e no setor da psicologia a gente trabalha muito com as crianças esse enfrentamento de como fazer isso, como explicar sobre a sua deficiência. As escolas vêm também, a gente tem feito as orientações para a escola, falando para esses professores como é que eles vão incluir essa criança, né? Falar para a sala de aula daquela patologia, né? Acho que isso tudo amplia a informação, né? E aí o jovem, aquele amiguinho que vai precisar acolher, ele sabe que aquilo é uma condição, né? A pessoa não escolheu estar assim. Então, precisa dar a condição para ela se desenvolver, né? E ele vai ficar mais empático, né? Quando a gente sabe que o outro tem uma condição, a gente pode desenvolver também uma empatia. Opa, eu não preciso disso, mas o outro precisa. É a mesma coisa do banheiro, como você disse, né? Eu não preciso do banheiro adaptado, mas o outro precisa. E se chega o outro? Sabe, isso daí é ampliar a consciência. É ampliação de consciência. E na educação física, por exemplo, porque igual a gente falou, igual eu acho que alguém falou aqui, eu esqueci agora, só que na educação física, por exemplo, você sabe como que é essa pessoa... como que é? Sim, a educação física ela precisa ser adaptada, né? Por quê? Porque a educação física vai usar o potencial o quê? Do físico, né, gente? Do corpo. Né? E as pessoas com a deficiência, elas vão ter dificuldade de mobilidade. Por exemplo, o Chiquinho é um menino, eu podia ter me atentado para isso e ele poderia até ter participado com a gente. Ele poderia, olha isso, como seria rico. ele, a pessoa que sente na pele falando disso, né? Então, seria fidedigno demais, né, ele falar. Mas o que acontece? Ele participa da educação física, mas é adaptada. Então, ele tem uma condição que chama osteogênese imperfeita, ossos de vidro, não sei se vocês já ouviram falar. Já. Né? Então ele faz fratura por tombos bobos, assim, por batidinhas mais simples de ver, ele faz fratura. E é doloroso, imagina uma fratura óssea. Né? Então ele tem o corpo bem em deformidade. Ele propulsiona a cadeira, ele é bem ágil na cadeira, ele é muito ágil, ele é rápido na cadeira, ele empina até nessa cadeira. Então o que o professor faz? Atividades
com ele e pequenos grupos. O professor separa. Ele adaptou a participação na educação física. Mas quem olha ele na cadeira fala, essa criança não faz, esse moço não faz. É um jovem já, né? Não faz educação física, mas ele faz. Né? A professora teve essa sensibilidade de olhar a necessidade dele, porque a educação física também é uma socialização. Né? Também faz parte da autoestima, desenvolver o meu potencial, né? Que tipo de esporte eu posso, o que eu consigo ou não, né? Então, estar junto com os outros colegas, que isso é super importante na fase, né? Então, a professora teve essa sensibilidade. Então, ela faz esses jogos com bolas mais leves, que não vai machucar, por exemplo. Então, ela adaptou a atividade para ele poder participar. Então, na educação física é possível sim, porém adaptado. Né? Sim. Bom, agora a nossa última pergunta. Tem algum caso que você gostaria de falar pra gente, que você atendeu aqui na RCD, que te marcou muito? Nossa, tem tantos casos, porque são tantos anos já, né? Mas tem um caso, assim, em particular, que me deixa, assim, nossa, me deixa muito emocionada, né, na época. É o caso do Richard, um menino que eu atendi no setor da psicologia com 1 ano e 6 meses. Né? Então, ele era uma criança que tinha muita dificuldade de fazer vínculo, né? A gente atendeu desde pequeno, com essa mamãe no setor, até ele fazer vínculo com a equipe, parar de chorar, aceitar a estimulação da fisioterapia e dos outros setores. Né? E aí, hoje, ele volta, ele faz marcha já, ele anda, ele teve paralisia cerebral, né? Então, ele anda como a gente? Não, né? Então, ele tem uma dificuldade nas pernas, né? É um pouco mais lentificado o jeito que ele anda. Mas olha, ele tá participando do esporte paralímpico, né? Ele foi campeão do esporte paralímpico. Então, assim, foi um caso de muita superação, né? Ele frequenta escola, né? É um super aluno, um super garoto, uma super pessoa, sabe? Então, eu participei desse desenvolvimento desde o início, porque o setor da psicologia trabalha muito facilitando o vínculo, né, da criança com os terapeutas, né, e orientando essa mamãe, acolhendo, porque ela estava no início da descoberta da deficiência. Né. Então, assim, foi um caso demais. Depois ele voltou num outro momento que ele desenvolveu uma disfluência, que é a gagueira, por uma condição de ter sofrido alguma questão também, assim, sabe, de preconceito ou bullying. E aí ele voltou para o setor, a gente trabalhou mais um pouco, depois de 7 anos. E aí depois eu fiz uma alta, e agora ele não está mais em reabilitação semanal, porque já passou o período de reabilitação, mas agora ele dá sequência no esporte, estudando, né? O ano passado ele competiu, foi para São Paulo. Então, assim, é um caso assim, que me emociona muito. Ele sempre vem à consulta, porque de vez em quando passa, reavalia na ortopedia, reavalia na neuropediatria. E às vezes ele vem no setor ainda, a gente conversa. Nossa, foi um caso fantástico. Tem muitos outros, se eu pudesse contar, mas tem muitos. Mas esse foi marcante, né? Porque eu acompanhei por muito tempo. Bom, foi esse o nosso podcast, acabou todas as perguntas. Uhum. E nós gostaríamos de agradecer, né? E eu espero que, assim como eu tirei proveito desse bate-papo, o pessoal que está assistindo também tenha tirado. Ai, tomara, né? Exatamente. É muito bom saber que vocês têm toda uma estrutura e que uma pauta tão importante é discutida, sabe? E assim como a Anne falou, a gente espera que vocês tenham aproveitado bastante. A gente vai encerrando o nosso podcast por aqui e agradecendo você, Luciana, pelo tempinho aqui também. Com a gente. Muito obrigada, eu agradeço também, viu, gente? Precisando, nós estamos aqui. Pode deixar. Colégio Serpa é muito mais que estudar, é aprender o que a vida tem a te ensinar. Aqui você dá asas à imaginação, sua mente se expande pra outra dimensão. Colégio Serpa é qualidade, respeito e amizade, questiona, incentiva, te prepara de verdade. Colégio Serpa é muito mais que estudar, é aprender o que a vida tem a te ensinar. Colégio Serpa.